5 segundos pela Central de Jornalismo. As primeiras notícias do dia ao seu alcance. Foram necessários 3 até a passagem pela região. Se a China determina o fechamento do consulado, é a vez dos beneficiários. Começa agora Primeiras Notícias. Está no ar. Primeiras Notícias. Canal Primeiras Notícias pela Litoral FM 95,1. Governo lança plataforma para saque de antigo fundo do PIS/PASEP. O Brasil registra queda acentuada no número de casos de dengue. Secretaria de Segurança lança observatório para combater a violência no trânsito. Morte de mulher em Cocal é investigada após suspeitas. Prefeitura de Parnaíba envia à Câmara o projeto de reajuste do salário dos professores. Das ruas nós temos Renato Carlos. Eu trago informações, Samuel, de uma audiência pública que vai acontecer hoje sobre a GESPIS em Parnaíba. Esses e outros destaques a partir de agora no Primeiras Notícias, edição de quarta-feira, 12 de março de 2025. Primeiras Notícias. O maior e mais importante noticiário da região norte, no Piauí, Ceará, Maranhão, tem o apoio do Grupo Prev, honrando memórias, cuidando de vidas. Newland, Toyota por excelência. Belnet, conectando você aos seus sonhos. Açaí Atacadista, que o seu negócio rende mais, aproveite. Hospital Marques Basto, nossa realização é cuidar de você. Construtora Casa Carmen, construir para realizar. Skyfit Parnaíba, onde sua força ganha asas. Primeiras Notícias. Muito bom dia a você que faz parte da família Litoral FM. 500 mil de ouvintes no Piauí, no Ceará, no Maranhão. Muito obrigado por nos receber na sua casa, nos dar carona no seu carro, estar conosco no seu trabalho. Obrigado, sobretudo, por nos acolher em seu coração. São 6 horas e 6 minutos. Primeiras Notícias. 6 e 6, muita atenção com a pauta do seu dia. Alô, juventude, mocidade, criançada, hora de se organizar para ir ao Templo do Saber. O Instituto de Cultura da mais alta sofisticação de que temos conhecimento. Aprendizes e mestres de mãos dadas na luminosa caminhada das trevas da ignorância para a luz da sabedoria. Cumprimentar os nossos professores, nossos servidores técnicos em educação, os nossos apoiadores, a turma do técnico operacional, zeladores, vigias, merendeiras. Muito obrigado por serem os guardiães da educação, do futuro, da sociedade. Os que só estudam à tarde, bora também acordar para ajudar na economia do lar, né? Na economia doméstica. Olha, por favor, outro dia um me relatou assim um tanto irritado. Porque ao saber que eu era o Samuel Aguiar, ele confessou assim: minha mãe vai nem acreditar quando souber que você veio aqui. Ele disse: ela não gosta muito de mim, não. Não gosta? É Deus no céu e você na terra, amigo. E fica lá, o Samuel tá aí dizendo para pedir a bênção. Então aproveito para dizer a você, ó, hora de dar aquela espreguiçada, lavar o rosto, beber água, respira fundo e conversa com Deus. Agradece a noite, agradece o novo dia e pede proteção para ele, para você, para os seus, para os lugares em que você estará, para a nossa humanidade tão sequiosa de paz e de equilíbrio. E a oração tem um poder extraordinário de modificar a sua vida. Creia nisso, é pura verdade. Dá aquela espreguiçada e aí efetiva a oração pedindo a bênção ao pai, à mãe, ao tio, tia, avô, avó, padrinho, madrinha.
Pois é, diz que ama, olha nos olhos, toma café junto, ajuda ali se for necessário a organizar a mesa, aí comprar o pão, o que for necessário. Porque essas memórias afetivas ficam cravadas na nossa alma e mais tarde a gente as relata com um saudosismo e um amor fantástico. São coisas que preenchem a vida da gente, que são tão simples de serem vivenciadas. Não desperdice isso, não deixe para depois. O dia é hoje, o dia é hoje. Você sabe como é que se abrevia hoje? HJ, ora, por favor. Eu quero dizer a você ainda que honra, meu Deus, estar diante dos microfones do veículo de comunicação mais importante, essencial, indispensável e necessário de toda uma mesorregião. O veículo de comunicação que não larga a sua mão, não quer nem saber quais são suas escolhas e preferências, respeita as suas opiniões, obviamente não precisando sempre concordar com elas, mas foi tão difícil chegar ao status quo de poder falar que nós não abriríamos mão de deixar que você o faça. Eu sou Samuel Aguiar e digo a você que é um prazer e, por que não, um deleite estar com a oportunidade divina de, neste 12 de março, poder me dirigir a cada um dos senhores e senhoras, meninos e meninas, neste nosso Brasil varonil e até mundo afora, porque é o HJ. Em fronteira não, HJ, Litoral FM é ouvida em todo canto do mundo pelo aplicativo. Ora, por favor... São 6h10 da manhã. O Primeiras Notícias está no ar. Primeiras Notícias. Hoje é dia do bibliotecário. Quero abraçar todos os homens e mulheres que desempenham essa profissão, seja pela formação acadêmica, né, da biblioteconomia, ou porque foram lotados na função de bibliotecários, já estão na biblioteca. Olha, eu sou do tempo, coisa horrível dizer isso, não é? Parece que assim sou velho. Ora, 39 com cara de 29, você veja bem. Repare bem, atentai bem, a escolha é sua, é só reparar na foto. Mas eu sou do tempo que a gente ia fazer pesquisa na biblioteca do Sesc. Seu Herbert de Moraes e Silva Júnior. Eu vinha caminhando, você acredita? Meus filhos, os bichinhos, eles não sabem qual a função das pernas. Os 3. A preguiça, ela afeta uma área do cérebro que o indivíduo deixa de reconhecer o papel das pernas. Eles não caminham mais. Eles só vão bem ali se for de carro, de moto, de coisa, sabe? Eu digo os meus, eu tenho certeza que isso não é uma característica dos jovens de agora. Mas não querem, não. Sabe que outro dia eu falei, meu filho, por que você não vai de bicicleta? Você sabe o que o infeliz teve a coragem de me dizer? Porque eu fico suado, pai. É porque Deus errou em botar as glândulas do suor pelo corpo. Eu vou dizer uma coisa a você. Pois não é que eu honrava as pernas que papai e mamãe me deram pela ordem de Deus? Eu caminhava lá da Samuel Santos, ali no Caridade de Fé, até aqui o Sesc, na Presidente. Você acredita, João? Pois foi, eu caminhava para mais longe disso, você acredita? Em plena faculdade, eu caminhava na direção ali, primeiro funcionou no Simplício Dias, nosso curso, caminhei para lá, você acredita? Meus 3 filhos, eles, os bichinhos, menino de vó, é uma infelicidade. Aí o menino de vó não sabe para que serve as pernas, tá? Agora, os amigos chamaram. Outro dia eu peguei, cadê meu filho do meio? Sumiu, desapareceu. Foi pedalando para a Pedra do Sal. Se fosse para tirar a mãe dele da forca, ele não tinha ido. Mas você acredita nessas coisas? Olha cada novidade, né? Veja que um dia desse a gente conversa sobre marmota. Menino de vó, é coisa triste. São 6h13 da manhã, hoje é Dia Mundial do Glaucoma, muito cuidado com isso. Os médicos têm uma suspeita danada de que o meu mais velho tenha, e tão novo, né? 21 anos de idade, o Pedro Igor, mas por aí você vê que não é uma doença de velho, de idoso. Uma doença séria, grave, que traz sérios comprometimentos, muita atenção. Procure o oculista com regularidade, o oftalmologista. Hoje é aniversário de uma das mais belas capitais do mundo, a Veneza brasileira. Aniversário do Recife e da sua irmã Olinda, né?
a capital do Pernambuco, está comemorando lá quase 500 anos. Já pensou, rapaz? Que beleza! Recife, bela Recife. Você já foi a Recife? Eu já fui no Recife, belíssima, linda Recife. Como fui também em Porto de Galinhas. Ora, por favor! Um lugar tão bonito, uma pena que seja marcado por histórico de escravidão. Inclusive o nome Porto de Galinhas. O que eles chamavam de galinha da Angola nada mais era do que os negros escravizados que traziam nos porões de navios negreiros. O Brasil com um passado triste e ainda muito a espiar. 6h14 da manhã, 6h14, atenção com a pauta do seu dia. Primeiras notícias. Na região deltaica, de Barreirinhas do Maranhão a Jericoacoara, no Ceará, na bela planície litorânea do Piauí, na mesopotâmica Parnaíba. Tempo e temperatura. Eu vou às ruas. Eu vou conversar com um cara que é fantástico. Eu vou conversar com um repórter sine qua non e o concurso. Renato Carlos, que honra, meu amigo, poder começar o Primeiras Notícias e ter a sua participação hoje conosco. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Renato. Qual a previsão do tempo para hoje, Renato? Você começa como um moço do tempo, Renato. Bom dia. Bom dia, Samuel Aguiar. Bom dia a todos os ouvintes da grande massa de audiência do Primeiras Notícias aqui pela 95,1. Samuel, uma grande satisfação estar participando juntamente com você do Primeiras Notícias, e eu hoje aqui, Samuel, começando aqui como o moço do tempo, né? Eu estou aqui na região da Avenida das Nações Unidas, propriamente dito, o Samuel Aguiar, debaixo desta ponte nova aqui sobre o Rio Igaraçu. O tempo hoje, Samuel, a previsão, certo? A temperatura, eu te trago aqui a mínima de 23, a máxima de 31, né, para toda a região, com uma média de 2 milímetros, um percentual de 85%, de chuva ainda no dia de hoje. Diga-se de passagem, Samuel, o tempo, né, apesar de ter amanhecido assim, um céu aberto, mas já está formando as nuvens aqui na cidade de Parnaíba e também toda a região. Samuel, a velocidade do vento hoje está na casa de 12 quilômetros, caso haja, né, essa chuva, e a umidade de 87%. Tá bom, Samuel Aguiar? São as primeiras informações que eu trago para você aqui nos Primeiras Notícias. Agora, Renato, tem uma informação aí de estágio de alerta com risco de chuvas intensas, informado pela Secretaria do Meio Ambiente, procede? Isso, Samuel Aguiar. Olha só, a planície litorânea, ela entrou nesse estágio de alerta, viu? Com risco de chuvas intensas. Essa vigência é no entorno aí de 24 horas, tá certo? E em caso, Samuel, de emergência, a pessoa deve acionar aí o Corpo de Bombeiros, tá bom? No 193. E também esse alerta foi emitido aí, Samuel, não só para a região da planície litorânea, mas também para todo o estado, certo? As pessoas que querem observar, querem estar mais atentos nessa questão aí do tempo, né, com relação às chuvas, visto o que já aconteceu em Picos e também sobre o que está acontecendo aqui na cidade de Parnaíba, com diversos pontos de alagamento nesses últimos dias. Você pode estar aí, né, seguindo a página da Defesa Civil.pi, que eles estão sempre emitindo boletins de ocorrência para que você fique atento ao que de fato está nesse período chuvoso aqui na nossa região e no nosso estado, Samuel. Renato, formidável esse serviço que a SEMAR, através também da coordenadoria voltada para essa questão da Defesa Civil, para o serviço de quem quer se cadastrar e receber alertas da Defesa Civil. Como que faz, Renato? Você tem essa informação? Ô Samuel, para receber esses alertas, né, a pessoa pode se cadastrar enviando o seu CEP para o número 40199. Vou repetir, Samuel. 40199, e você vai receber aí no seu aparelho celular esses riscos, né, e também esses alertas emitidos aí pela Secretaria
de Defesa Civil e também pela SEMAR. Um outro ponto também, Samuel, que a gente pode repassar aqui para os nossos ouvintes é com relação a, caso haja esses temporais, imediatamente as pessoas, né, têm que fazer algumas recomendações, né, que a Secretaria repassa, que é, primeiro, Samuel, desligar, né, os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. É muito importante, né, caso haja esses temporais, guardar os documentos e objetos, Samuel, de valor em sacos plásticos, tá certo? Que é muito importante, que numa possível enchente, numa possível enxurrada, pode perder os documentos e aí acaba tendo um dano ainda maior. E se houver, né, esse risco, como eu falei agora há pouco, de enxurrada ou perigo, né, buscar um abrigo e evitar ficar em ar livre, ou seja, exposto na rua, ok, Samuel? É isso aí, até porque existem em tempestades riscos de raios. Ora, se o número é 40199, então é mensagem de texto, viu, gente? Não é mensagem de WhatsApp. Renato Carlos, já a gente volta com você com mais informação das ruas. Ok, Samuel. Estou me deslocando aqui na cidade de Parnaíba para ficar atento no que está acontecendo nas primeiras horas da manhã de hoje. Renato, e se o ouvinte ver o carro da Litoral FM passando pela rua, pode sinalizar para te dizer uma pauta? Com certeza, Samuel. Para isso que nós estamos aqui nas ruas de Parnaíba. Você, nosso ouvinte, quer trazer a tua reclamação para a gente, tá bom? O carro da Litoral FM está rodando as ruas, as principais ruas de Parnaíba. E você que quer, claro, trazer a tua pauta para a gente, evidenciar nesse grande programa de audiência aqui na cidade de Parnaíba, é só contactar, dar uma buzinada, dar uma luzada, que a gente para e ouve a tua reivindicação. É isso aí. Obrigado, Renato. Até já. Não é o carro do ovo, nem da tapioca, mas está passando na sua rua o carro da Litoral FM. 6h20. Primeiras notícias. 6h20 na Litoral FM. Essa é a Litoral 95,1. Primeiras notícias. A Litoral FM 6h25. Tá no coração da gente. Litoral FM. Primeiras notícias. 6h25, 6h25, muita atenção com a pauta do seu dia. Quero abraçar os professores que vão para a zona rural. Um abraço para vocês, professores da zona rural. Ontem o Renato Carlos estava na Câmara e os professores dizendo: ô Renato, disse para o Samuel mandar um alô para quem vai para a zona rural. Alô, professores da zona rural! Muito obrigado por esse esforço de irem até essas comunidades formadas por pessoas maravilhosas que têm tanto direito ao acesso à educação quanto aos que moram na zona urbana e que recebem lá os seus saberes, as suas lições, as suas orientações. Obrigado por serem esses abnegados, viu? E parabéns pelo trabalho. São 6h26, 6h27, porque o tempo não para, o tempo não espera ninguém. Primeiras notícias. O Dr. Darlan Barros está aqui me dizendo que está saindo de um plantão de 24 horas, onde quase todos os atendimentos foram de crianças com diarreia e vômitos. O pessoal tem que cuidar da limpeza dos objetos e das mãos. Todo cuidado é pouco. Muitas crianças desidratadas e isso pode ser evitado. Ele que está saindo do plantão e se encaminhando para outro. E tem certeza que a maioria dos atendimentos será isso também. O homem está indo
Isso foi em Chaval, esse plantão. Ele que agora tá indo pro Bom Princípio. Tem fronteira não. E doutor, o senhor não dorme não. Como é que o senhor vai atender esse povo sem dormir desse jeito, doutor? Olha aí, doutor, o senhor tenha cuidado. Ei, doutor, o senhor ainda é o vice-prefeito aqui. Vai dar certo. O senhor disse pra nós. 6h28. Primeiras notícias. Doutor Maurício, um abraço, rapaz, gente boa demais, não é não? Rapaz, olha o que eu estou recebendo aqui, a informação HJ. Repare só, HJ. O meu amigo Luiz Evandro está fazendo um serviço de utilidade pública. Ele está no aeroporto de Guarulhos, colocando o aeroporto todinho para ouvir o Primeiras Notícias da Litoral FM. Muito bem, Luiz Evandro. Correspondente da Litoral em São Paulo. Ele está no aeroporto de Guarulhos. Luiz Evandro, faça uma boa viagem, você e família, querido. Um abraço para você, viu? Muito cuidado por aí, por favor. Atenção. Luiz Evandro, diretamente do aeroporto de Guarulhos, ouvindo Primeiras Notícias. Cadê a criançada que vai pro Templo do Saber, hein? Já tá se organizando? Ei, Vitória, mulher, tu já te acordou neste mundo, Vitória? Hein? Tu vai estudar? Bom dia, Vitória. Vitória? Ei, Vitória. Bom dia, Samuel. Eu tô aqui tomando meu leite pra ir pro colégio. Ah, hoje é leite. E ontem eu tive prova de inglês. Eita. Eu pensei que ia ter educação física e não teve. Para. Eu gosto de andar de bicicleta. Muito bem, Vitória. Bom dia. Vitória, um beijo no seu coração. Que coisa boa. Ontem foi The Book is on the Table. Ora, my teacher is beautiful woman. Por favor. Please. Ora, please. Deu-se uma naitada, não é? Ora, por favor. Onde andará o meu amor? Já dizia. Já dizia Maria Bethânia. Ô, Vitória, um beijo no seu coração. Boa aula pra você, viu, querida? A turma tá indo pro Templo do Saber, 6h30 da manhã. Primeiras notícias. Aí, o Davi Lucas também. O Davi Lucas também tá indo pro Templo do Saber. Ô, Davi, tá tudo bem por aí, querido? Bom dia pra você. Samuel, eu sou o Davi Lucas, eu tô me arrumando pra ir pro Templo do Saber. Boa quarta-feira pra você e hoje tem Coringão. Hoje tem Coringão. Será que vai dar certo pro Corinthians? Ele tem que desfazer um resultado de 3-0 que perdeu fora de casa, mas hoje é dentro da Arena Corinthians. Quem mais está indo ao Templo do Saber, hein? Bom dia. Samuel, aqui é a Maria Júlia, tô me arrumando pra ir pra escola. Ah, Maria Júlia tá se arrumando para ir pra escola, acredito que o Inácio também. 6h31. Primeiras notícias. Uma plataforma lançada pelo Ministério da Fazenda vai ajudar na consulta e acesso a cotas do antigo fundo PIS/PASEP, extinto em abril de 2020. É o Sistema de Ressarcimento de Valores do extinto PIS/PASEP, o REPIS Cidadão, que vai auxiliar quem trabalhou com carteira assinada como servidor público entre 1971 e 1988 e não sacou o dinheiro. Eu não me enquadro aqui porque eu só tinha 2 anos de idade em 88, eu sou de 86. Ora, por favor. São 10,5 milhões de pessoas nessa situação e o valor esquecido chega a 26 bilhões de reais. Segundo a Fazenda, os primeiros ressarcimentos serão pagos no próximo dia 28 de março. Para acessar o REPIS Cidadão, o trabalhador ou herdeiro precisará ter conta no portal gov.br, nível prata ou ouro. A plataforma vai unificar as informações para a retirada do dinheiro, com orientações específicas para os beneficiários. Além da nova página repiscidadão.fazenda.gov.br, a consulta continua a ser feita no aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. Em 2020, o fundo foi extinto e os recursos transferidos para a conta do FGTS em nome do trabalhador. Em vez de ir a uma agência bancária, bastava o titular
o herdeiro requerer o dinheiro por meio do aplicativo que transferia o saldo para qualquer conta bancária indicada pelo beneficiário. Na verdade, o saque das cotas do Fundo PIS/PASEP começou em 2017, mas era restrito a pessoas com mais de 60 anos. Primeiras notícias. Então, essa foto aqui tem que ir para os nossos stories. Ele fez a foto, HJ, segurando o telefone na janela do avião e está nas nuvens, ouvindo a partir da internet que tem dentro do avião. Muito obrigado, viu, o Luiz Evandro? Depois de prestar o serviço para o aeroporto, agora para quem está no avião. Tem fronteira não, HJ? É HJ? Tem fronteira não, HJ? Além das nuvens, HJ. Ora, por favor. Olha, definitivamente rompemos todas as fronteiras. As primeiras notícias é um espetáculo. Essa Litoral FM é formidável. Primeiras notícias. Doutora Janine, a senhora ouviu aí, né, doutora? A informação sobre o Repis Cidadão para quem trabalhou de carteira assinada como servidor público entre 71 e 88. Portanto, bora conferir. São 6h34 da manhã. A gente gira a chave e fala de saúde, porque de acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, de janeiro a março, os registros de casos prováveis de dengue somaram 502.317 em todo o país. Desse total, mais de 50% entre mulheres, a faixa etária de 20 a 49 anos, concentrou o maior número de casos. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os registros apontam 360 mil casos de dengue verificados em janeiro e fevereiro deste ano, contra 1 milhão em 2024. Entre os estados, São Paulo lidera os números atuais com 285 mil casos. O Ministério da Saúde informou que a queda demonstra a efetividade das medidas adotadas pela pasta, como distribuição de testes diagnóstico e mobilização em escolas, através de parcerias com estados e municípios. Para o enfrentamento da dengue, hábitos simples adotados pela população podem ajudar significativamente. E é verdade. Primeiras notícias. A gente vai voltar às ruas, a gente vai conversar com o Renato Carlos, porque tem audiência importante hoje na Câmara Municipal. Todos sabemos que a Gespisa está aí já marchando a passos largos na transição para repasse da sua estrutura à AEGEA, e a Câmara de Vereadores quer entender como é que vai funcionar isso e quando é que a qualidade finalmente vai chegar aqui na Parnaíba. Renato Carlos, é isso, Renato? Mais uma vez, bom dia. Samuel, mais uma vez, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a grande audiência do Primeiro Notícias. Olha, eu estive na Câmara de Vereadores ontem, certo? E o vereador Batista do Catanduvas, que é o propositor aí desta ação, tá certo? Ele usou a tribuna, né, da Câmara dos Vereadores para falar sobre essa questão das diversas, Samuel, reclamações que ele tem recebido aí na condição de vereador e também no seu número pessoal, no que diz respeito à falta de água e também na qualidade da água que está sendo distribuída na cidade de Parnaíba. Samuel, ele conversou com a nossa equipe de reportagem, nós temos a fala do vereador Batista do Catanduvas, vamos acompanhar. Questão da Gespisa, dessa convocação que vai acontecer amanhã aqui na Câmara dos Vereadores. Eu queria que você falasse aqui para os ouvintes da Litoral FM, do programa Primeiras Notícias, com o Samuel Aguiar, sobre essa questão, essa convocação do que se trata. Bom dia, Samuel Aguiar, ouvintes do Primeira Notícia na Litoral FM, dizer que essa convocação, mais uma vez, é para a gente ter uma explicação da Gespisa para esse tratamento que é dado à cidade de Parnaíba e aos municípios dessa cidade. Que a gente tem
aqui na cidade de Parnaíba, um tratamento, ao meu ver, horrível. Uma água, quando se tem, de péssima qualidade, mas na maioria das vezes nem se tem. E quando sempre no final do mês vem a cobrança. Então, essa convocação, essa audiência pública, e aproveitar a audiência do Samuel Aguiar para que nós possamos convocar os municípios da cidade a participar, para que a gente tenha realmente aqui amanhã uma explicação e uma solução para tantos problemas da cidade de Parnaíba. Vereador, essa convocação partiu através de quê? São relatos da população parnaibana? Foi pautado em que essa convocação? Pautado em muitas reclamações da cidade de Parnaíba, né? Então a gente ouviu muito e acompanhou bairro a bairro, buscando, abrindo torneira, vendo que não se tem água de péssima qualidade. Então, depois disso a gente está convocando. A gente fez ano passado e agora novamente. Só que nós vamos cobrar, né, mais ainda para que sejam apresentadas soluções. É isso, Renato. Tá aí as informações do vereador Batista, que também vai fazer uma audiência amanhã sobre a Equatorial. 2 serviços que são rotina na reclamação coletiva aqui em Parnaíba. Renato. Exatamente, Samuel. Olha só, é quase que rotineiro você receber, principalmente a gente que trabalha na área da imprensa, essa questão desses encartes, né, da Agespisa, que vai faltar água hoje no setor tal, no bairro tal e etc, papapá, aquela coisa toda. E assim, é de uma forma assim, grandiosa a insatisfação com relação à população de Parnaíba com o que diz respeito aos serviços prestados pela Agespisa, né? E essa convocação para hoje, Samuel, que vai acontecer por volta das 9 horas da manhã na Câmara dos Vereadores, inclusive o Batista do Catanduva solicitou a presença, né, dos outros vereadores para esta audiência, que é de muita importância, diga-se de passagem. Seria interessante que todos os vereadores estivessem nessa pauta, Samuel, porque é algo que automaticamente impacta diretamente ao consumidor, o parnaibano. Então, precisa ter realmente essa força, precisa ter realmente esse trabalho conjunto dos vereadores para que, de fato, eles tenham, o Samuel Aguiar, aí essa posição, né, da nova empresa, da Agespisa e da nova empresa, com que diz respeito aos trabalhos, porque é em torno, Samuel, de mais de 4 milhões que a Agespisa arrecada aqui na cidade de Parnaíba para um serviço, né, ruim, uma prestação de serviço ruim com relação à água aqui na nossa cidade. Ontem o vereador Francisco Bigode, aparteando a fala do vereador Batista na tribuna do Grande Expediente, colocava que, e lembrava que não só a falta d'água ou a água suja que chega, né, com aquela coloração barrenta, a buraqueira em ruas e avenidas, quando vai lá resolver um serviço de vazamento que depois deixa aquela obra mal feita, né, de buraco, ou com um relevo, como também a questão do esgoto, vários esgotos estourados com um mau cheiro, trazendo uma situação muito difícil para a população, Renato. Exatamente, Samuel, eu pude observar aqui em alguns pontos da cidade de Parnaíba, principalmente nessa região do bairro São José, ali no Dunas, né, no conjunto Dunas, em torno ali daquela população, daquelas pessoas, os bueiros estourados. Ô Samuel, o vereador usou a tribuna ontem na sua fala, ele falava justamente disso, porque, Samuel, o que precisa se ser entendido aqui na cidade de Parnaíba, que a cidade não é mais uma cidade minúscula, uma cidade pequena, sem representação, que uma empresa vai fazer um reparo, por exemplo, de um cano, de um esgoto, quebra e deixa mal feito, deixa de qualquer jeito, ou não deixa nenhum tipo de reparo, né? Não podemos mais aceitar que Parnaíba seja tratado dessa maneira. Nós subimos a condição de metrópole. Então, a cidade de Parnaíba, veja só, Samuel, falando ainda na Agespisa, eu estou aqui na frente, em um dos pontos, né, um dos postos de abastecimento aqui da cidade, que é nessa região aqui da estrada Rosápolis, certo? E você percebe aqui uma buraqueira absurda, uma buraqueira imensa, nesse período de chuva, com lama, com água,
enfim, é quase intransitável aqui esse trecho, né? Que eu já fiquei sabendo aqui, Samuel, pelos moradores, que esse asfalto ainda era da época do ex-prefeito José Hamilton Castelo Branco. Nunca mais houve um recapeamento aqui dessa malha asfáltica na região aqui, de vários bairros que pega aqui esse entorno dessa estrada, né? Que você pega aqui Caraçu, tem o Joás Souza, tem os Dom Rufinos, 1, 2, 3 e 4, Lagoa da Prata, enfim, várias localidades. Temos também aqui o Tabuleiro, enfim. É muito triste a gente observar uma cidade do Porto de Parnaíba depois desses problemas minúsculos. Uma reclamação de bueiro aí, né? Que tá sem a tampa e trazendo transtorno para a população. Isso, Samuel. Assim, aqui, né, tem vários pontos, podemos dizer assim, né, que causam esses transtornos, porque estamos falando, Samuel, de bueiro, de coisa que passa resíduos, que passa sujeira, que passa imundícia, e a população, ela paga caro os seus impostos para que, de fato, não tenha um serviço de qualidade, seja da Agespisa, seja da Equatorial, do próprio poder público, a prefeitura, por exemplo, que tem a questão do IPTU, dentre outras situações. Então, o nosso serviço, o nosso plantão, Samuel, vai ser estar de olho nas situações da cidade de Parnaíba. Renato Carlos, obrigado. Até já com mais informação. Ok. Você ouviu Renato Carlos diretamente das ruas. Nosso tempo do bloco já estourado. É já que a gente volta com mais informação. Primeiras notícias. Litoral FM 6h44. Essa é a Litoral 95,1. Primeiras notícias. Na Litoral FM 6h48. Litoral FM. Fala aí. 3321-2072, o Telewhats da Litoral FM para você interagir conosco. Minha querida Lourdinha Vieira, paz e bem. Tudo de bom para a senhora, viu, querida? Muito bom dia. Agradecer aqui. O Luiz Gonzaga mandou aqui um vídeo de um buraco na Avenida do Coqueiro, desde antes do carnaval que esse buraco tá lá e nada de ser resolvido. É importante que seja solucionado, porque pelas imagens aqui de grandes dimensões, a pessoa tem que adentrar a outra faixa para poder resolver. Nosso ouvinte pedindo que, já que o Renato estava pelas ruas, para ir lá na Estrada Rosápolis ver a situação da famosa Boca de Lobo sem sinalização. Já o fez, já entrou nessa participação de há pouco. Obrigado por interagir conosco. Meu amigo Francisco José Bibop, ele que está dando aqui parabéns para você, Renato. Bibop, que é um camarada formidável. O Niles está aqui dizendo que ontem foi o dia do Barcelona-Catalunha e hoje é o dia do Barcelona de Guayaquil. Rapaz, você deixa os corintianos de mão. Dona Francisca, um abraço para a senhora, muito bom dia, muito obrigado pela sua mensagem, a sua participação. Querida Diná, um bom dia para você, abençoado seja para você também. Fala aí. Bom dia, Samuel, cara, aproveitando essa audiência pública, né, que vai haver na Câmara a respeito da Agespisa, poderíamos tentar colocar essa pauta também, porque lá em Teresina, o governo conseguiu baixar em 20% a taxa de esgoto, né? Nós sabemos que aqui em Parnaíba a taxa de esgoto também é muito alta, é exorbitante. Por que não levar esse ponto a baila, a discussão, para ver se conseguimos também
um ganho real nesse intento, né? De baixar pelo menos esse esgoto aí para melhorar também. Valeu, Samuel. Tamo junto, cara. Deus tocou assim o coração do prefeito Silvio Mendes de uma maneira que ele tá pouco se lixando para esse negócio de progressistas, de União Brasil, de palanque político. Ele está focado unicamente no bem-estar da população de Teresina depois do vácuo administrativo de 4 anos, da coisa inexplicável, o fenômeno que a Teresina agora tenta esquecer, que foi o desastroso Dr. Pessoa, que enquanto ser humano, obviamente, merece sempre o nosso respeito, mas como um gestor é um desastre. Dr. Pessoa é uma espécie de acontecimento, daqueles que a gente não gosta nem de lembrar que aconteceu. E de fato, Silvio ontem conseguiu a redução de 20% na taxa do esgoto. Lembrando que o serviço em Teresina já era privatizado. Na zona urbana, zona rural continuava com a Gespis. E claro que isso foi à custa de negociação. O poder público abriu mão de algumas coisas para poder baixar os 20% em benefício da população. Eu vi que o prefeito Francisco Emanuel esteve lá na solenidade no Palácio de Karnak. Seria tão bom se ao invés de visitar a deputada, ele visitasse o Silvio Mendes. Porque ele ia aprender coisas boas. E talvez voltasse para cá e tentasse fazer coisas boas, pedindo obviamente licença a quem lhe manda não fazer nada para depois prejudicar a ele próprio. Eu não sei quando é que alguém vai chegar para o Francisco Emanuel e falar com o Francisco Emanuel, não com o prefeito, com o ser humano. Eu não sei se a mãe, a avó, a esposa, quem teria condições de tocar a consciência dele e dizer assim: acorde. Vão usar você e depois vão jogar uma bomba sem tamanho nas suas mãos, de consequências penais. Saia disso enquanto há tempo. Se liberte, declare sua independência enquanto há tempo. Manter apoios é uma coisa. Ser refém, escravo, pano de chão, carregador de bolsa, menino de recado, isso não é bom para ninguém. Ainda mais para um gestor. Fala aí. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos da Litoral FM. Samuel, passando aqui, né? Hoje tem decisão do Cariocão, né? Primeiro jogo, Fla-Flu, né? Vamos lá, torcer pelo Flamengo, né? Atenção, nação, hoje tem Mengão na área. Samuel, saindo pro trabalho, desejar a todos uma ótima quarta-feira e mandar um abraço especial para a galera da Pound Engenharia, que é do Rio Grande do Norte, tá fazendo um serviço brilhante aqui na região de Boa Esperança, Luiz Correia. Abraço, Samuel, e toda a sua equipe. Muito obrigado, meu amigo, pela participação sua. Um abraço a todos. Uma honra contar com a sua audiência. Estou recebendo imagens aqui da buraqueira que está na via de acesso ao Raul Bacelar pela São Sebastião. Rapaz, duas crateras enormes em ambos os lados da via. Numa delas, cheio de lama. Lembrando que numa via como essa não transitam só pessoas de carro, transitam pessoas de moto, mas também ciclistas, mas também pedestres. Como que passa numa situação dessa? Mato alto, não tem acostamento, não tem calçada para as pessoas caminharem. A gente pede então a atenção da Prefeitura de Parnaíba para com esse trecho. Mais uma vez, já trouxemos inúmeras vezes, inclusive a pedido do mesmo ouvinte. Helena Fontinelli está conosco. Tem fronteira não, HJ, disse ela. Fala aí.
Bom dia, Samuel Aguiar. Eu já tô indo pra escola. Obrigado por ter tirado a foto comigo naquele dia. Ô meu amor, a honra foi toda minha de ter tirado foto com você. Muito obrigado pelo carinho, boa aula pra você, viu? Beijo no coração a todo mundo de Buriti dos Lopes. Fala aí. Bom dia, meu amigo Samuel. Meu abraço. Estou ligando, não é para reclamar, somente para agradecer esse dia abençoado por Deus. Que nosso Senhor Jesus abençoe a cada um de nós. E quero dizer que esse programa é fantástico. Amo demais. Estou sintonizada cedinho no seu maravilhoso programa. E vai todo o meu abraço para cada um de vocês, Rejane, Jonóvica, enfim, a todos que estão nos ouvindo. O meu abraço. Tenha um ótimo dia. Fala aí. Muito obrigado, viu, querida? Um beijo para você. Todos nós a abraçamos também. Bom dia, Samuel. Bom dia, Samuel. Denúncia sobre o posto de saúde aqui do Nova Parnaíba. Nós aqui do bairro, nós estamos indo todo dia no posto. Ninguém sabe quando é que tem médico. E não tem previsão nenhuma, não tem nenhuma satisfação pra gente, né? A saúde aqui para Parnaíba tá um caos, né? Eles têm que entender que são só administradores, né? Quem manda neles mesmo, quem paga o salário deles, desses médicos aí, do prefeito e vereadores, todos são povo. Então nós temos que denunciar, Samuel. E sem falar desses ambulâncias que estão quebradas aí no posto de saúde, no SAMU. 4 ambulâncias do SAMU quebradas, falta de manutenção. E só tem 2 na Parnaíba rodando. Se quebrar uma, essa outra não vai aguentar, né? Sem manutenção nenhuma. A saúde de Parnaíba está um caos. O posto de saúde aqui do Parnaíba está jogado. Fala aí. Obrigado, bom dia. Lamentável essa situação do SAMU em Parnaíba. Eu peço a atenção dos senhores vereadores para que possam cobrar e buscar medidas, recursos, para que chegue mais ambulância e que as que estão aí quebradas consigam a manutenção devida para voltar a funcionar. Inadmissível a cidade desse porte com apenas 2 ambulâncias. O Renato Carlos, muita informação de lixo nas ruas de Parnaíba. É o que você também vê, Renato? Samuel, mais uma vez participando com você aqui diretamente das ruas de Parnaíba, eu percorrendo aqui diversos pontos na cidade, Samuel, e eu pude observar em loco vários pontos aqui na cidade de Parnaíba com um amontoado de lixos, Samuel Aguiar. Aí a gente tem que indagar, né, o serviço aí com relação à Prefeitura de Parnaíba, se de fato está tendo essa coleta, né, regularmente, porque eu passei pela Avenida Coronel Lucas, aqui no Nova Parnaíba, passei aqui na Marquês de Paranaguá, também bastante lixo. Eu entrei, Samuel, aqui na Álvaro Mendes, também com muitos pontos aqui de lixo, e também na Avenida São Sebastião. Não são lixos domésticos comuns, a sacolinha na porta das pessoas, porque o carro ainda vai passar, não. Nós estamos falando de lixo acumulado concentrado em pontos, não é isso, Renato? Isso, Samuel. São lixos diversos, né? Não é só aquela sacolinha cotidiana, né, que a pessoa junta ali durante o dia. Não, são lixos diversos, galhos de árvores, amontoado, Samuel. Eu acho que o português mais claro para a gente tratar sobre isso é exatamente o amontoado de lixos, que vai desde sacola a palhas de coqueiro, a galhos de árvore, enfim. Aí a gente conclama, né, o serviço aí da limpeza da Prefeitura Municipal de Parnaíba para saber se de fato esses carros da coleta estão passando regularmente, viu, Samuel? Eu estou percorrendo aqui as ruas, as avenidas, e hoje, por incrível que pareça, nós temos um trânsito até mais tranquilo aqui na cidade de Parnaíba, Samuel, nesses pontos mais críticos, né? Exceto ali a Chagas Rodrigues, que está um fluxo maior, acredito, pela questão
ser uma área central, né, tá um fluxo mais de veículos, mas aos diversos pontos da cidade está mais tranquilo. Eu tenho aqui passado aqui diversas ruas e diversas avenidas, tenho observado tanto essa questão do lixo como essa questão do trânsito aqui na nossa cidade, Samuel. Entendi. Renato, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre reajuste dos professores que a prefeitura mandou para a Câmara. Exatamente. Eu estive lá ontem, eu conversei com a presidente do Sindi aqui na cidade de Parnaíba, a professora Nádia Araújo. Ela conversou para a gente, relatou para a gente, Samuel, que até então ficou satisfeita com essa questão do reajuste salarial para os professores da rede municipal de ensino. Até já, Renato. Um abraço. Você ouviu o Renato Carlos das ruas? Participe com a gente. Primeiras notícias. 7-2 na Litoral. ZYD 326. Esta é a Rádio Litoral FM 95,1 MHz. Uma emissora do Grupo HJ de Comunicação Limitada. Música, informação e alegria o dia todo. A rádio que tá no coração da gente. Primeiras notícias. Olha, gente, leve a Litoral para qualquer lugar na palma da sua mão. É simples, basta você procurar a Litoral 95,1 no Radiosnet e pronto. Você pode baixar o Radiosnet no seu celular e tem a Litoral FM na palma da mão. Se você não dá para ouvir a Litoral no seu celular, peça o link pelo nosso WhatsApp 86-3321-2072 que a gente envia para você. A Litoral FM na palma da sua mão. Primeiras notícias. Inclusive, a partir de hoje, assim que terminar o Primeiras Notícias, se você tiver perdido algum momento do programa, você pode conferir o programa inteiro no YouTube 95,1 Litoral FM. Você confere todo o nosso programa após concluirmos. Caso tenha perdido, pode voltar lá para ouvir, seja o Fala Aí, seja um comentário meu, seja a notícia que foi trazida. A partir de hoje, no YouTube, @Litoral FM Online, você confere lá o Primeiras Notícias. Primeiras notícias. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí avança no combate à violência no trânsito com a implantação do Observatório do Trânsito, uma ferramenta essencial para a gestão eficiente das operações viárias e prevenção de acidentes fatais. Disponível para dispositivos móveis e computadores através do endereço Observatório Trânsito SSP, o observatório permite acesso rápido e preciso a dados fundamentais sobre sinistros de trânsito em todo o estado. Com base nas informações coletadas, é possível monitorar a quantidade de óbitos no trânsito por mês, identificar os dias e horários com maior incidência de ocorrências, os locais de maior risco, a faixa etária das vítimas, os tipos de veículos envolvidos e os municípios mais afetados por fatalidades. O gerente de análise criminal e estatística da SSP, o delegado João Marcelo Brasileiro, destaca que o observatório vai permitir a construção de evidências sobre as mortes no trânsito no estado do Piauí a partir de um sistema multifonte que considera dados tanto dos boletins de ocorrência como dos laudos cadavéricos do IML. A intenção deste observatório é discutir a violência no trânsito, bem como promover a transparência através de dados de óbitos no trânsito no estado. O diretor de operações de trânsito da SSP, Fernando Aragão, destacou que as informações geradas pelo observatório são essenciais para realizar fiscalizações nos pontos mais vulneráveis, o que contribui para a redução de acidentes e óbitos, tornando o trânsito mais seguro.
Além disso, o fácil acesso a esses dados aprimora a integração entre os órgãos de segurança viária e permite a tomada de decisões em tempo real, ajustando as estratégias de acordo com as necessidades de cada localidade. Primeiras notícias. 7h11, 7h11, atenção com a pauta do seu dia. A Delegacia de Polícia Civil de Cocal investiga as circunstâncias da morte da senhora Maria Assunção de Oliveira Alves, de 25 anos, em sua residência na última quarta-feira, dia 5 de março. O caso só chegou ao conhecimento das autoridades na segunda-feira, dia 10, após uma equipe da UBS do povoado Campestre relatar inconsistências no pedido de emissão da declaração de óbito feito pela família. De acordo com a UBS, o marido e o avô de Maria Assunção solicitaram o documento afirmando que ela havia morrido por engasgo. No entanto, a ausência de histórico médico acessível impediu a equipe de saúde de confirmar a causa da morte. Além disso, circulam vídeos em que a vítima aparece visivelmente dopada por medicamentos controlados. Em outro registro, é possível ver seus últimos suspiros, o que gerou preocupação e suspeitas sobre o caso. Maria Assunção tinha um histórico de retardo mental grave e crises epiléticas. Ela fazia uso contínuo de medicamentos controlados como fenobarbital, clonazepam e sertralina. No dia anterior à sua morte, apresentava sinais de desorientação e mencionou um possível desejo de morrer. A Polícia Civil agora investiga se sua morte foi resultado de suicídio ou se houve omissão de socorro por parte dos familiares. As autoridades já iniciaram a coleta de depoimentos de testemunhas e parentes para esclarecer os fatos. A possibilidade de exumação do corpo está sendo avaliada para confirmar a real causa da morte. Caso sejam identificados indícios de crime, os responsáveis poderão ser indiciados e até mesmo presos. Primeiras notícias. 7h15, 7h15, muita atenção com a pauta do seu dia. Olha, situação delicada essa lá dessa senhora em Cocal, viu? E eu espero que a Polícia Civil consiga esclarecer os fatos, porque não podemos deixar passar incólume. E aí aproveito para chamar a atenção das autoridades sobre saúde mental. Saúde mental não é uma campanha de janeiro branco, uma coisa isolada. Saúde mental é todo dia. Todo dia. E nós temos que dotar os equipamentos públicos em saúde da infraestrutura necessária. Desde as escolas, as UBSs, a presença de profissionais da psicologia, de profissionais da assistência social, porque às vezes o que está provocando aquele problema de saúde mental são dramas familiares vividos no cotidiano dessas pessoas que às vezes estão sofrendo abusos sexuais, que às vezes estão sofrendo violências outras, porque até quando se nega o tratamento adequado a alguém, aquele familiar se recusa a marcar a consulta, a levar aquela pessoa para um tratamento, ele está praticando uma violência. E isso precisa ser enxergado pelas autoridades com máxima urgência, e nós, enquanto sociedade civil organizada, precisamos também nos mobilizar. Ao invés da gente fomentar tanta discussão boba nas redes sociais, tantas vaidades, tantas besteiras, aproveitemos também para tratar das temáticas que são sérias, indispensáveis. Hoje estou aqui sorrindo, conversando, aparentemente bem. Amanhã acontece algo e as pessoas vão dizer: mas o Samuel estava tão bem todo dia. Quantas vezes não é verdade? É um esforço hercúleo que a pessoa está fazendo para cuidar das suas obrigações, das suas responsabilidades, mas às vezes há coisas que extrapolam os limites. E quando não há uma escuta, quando não há uma possibilidade de conversa e de tratamento, as situações se encaminham para algo muito mais grave. Quantos problemas psiquiátricos não são tratados por preconceitos da família? Eu quero resolver isso aqui só à custa de outros métodos, porque meu filho, minha filha não é louca, não vai se sujeitar a isso. Ou às vezes os tratamentos poderiam ser resolvidos
com terapias. As pessoas poderiam sair daquele quadro a partir de terapias acompanhadas. Terapia não é só uma vez, não. Tem todo um processo. Não faz desmame, se torna dependente dessas medicações, não consegue mais dormir, sorrir, conversar, levantar, fazer nada, se não for à custa de medicação, porque a proposta é do caminho do meio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem só medicação para se dopar, como também não tomar medicação alguma e não procurar recurso algum, porque um dia vamos acordar e o sol vai fazer diferente na nossa cabeça. Não é assim que funciona. 7h17. Primeiras notícias. Nós havíamos prometido e vamos abordar o assunto do reajuste do salário dos professores, que o prefeito Francisco Emanuel encaminhou ontem para a Câmara de Vereadores. Fizeram 2 sessões, trataram em regime especial, tramitando urgentemente pelas comissões de legislação e também econômica, e agora nós temos ali um parecer que foi aprovado e também a lei foi aprovada. Os professores terão seu reajuste, inclusive, Renato Carlos, ele é retroativo a janeiro. Exatamente, Samuel Aguiar. Eu estive ontem na sessão da Câmara dos Vereadores na cidade de Parnaíba, onde esta pauta, né, foi a principal da noite, certo? A Secretaria do Gabinete, né, do prefeito Francisco Emanuel entregou, Samuel, o ofício de número 35/2025, e o assunto era o reajuste ao vencimento básico dos professores da rede municipal de ensino, né? Foi entregue, encaminhado para a devida tramitação e deliberação pelo plenário da Casa Legislativa, né, o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de reajuste ao vencimento básico dos professores da rede municipal de ensino, para o qual, né, a Prefeitura está solicitando a apreciação em regime de urgência especial nos termos do dispositivo da lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara de Vereadores, né? E aí, o Samuel, foi aprovado, unânime, todos os vereadores que estavam na sessão e também os que estavam online, né, aprovaram esse projeto de lei. E eu conversei com a presidente do SINT aqui na cidade de Parnaíba, a professora Nádia Araújo. Vamos acompanhar a fala dela, Samuel. Ok, eu gravo com a professora Nádia Araújo, que é a presidente do SINT aqui na cidade de Parnaíba. Ela vai falar para a gente sobre a questão desse reajuste, dessa aprovação aqui na Câmara dos Vereadores. Agradou a classe, professora? Seja bem-vinda ao Papo e Notícia da Rádio Litoral FM. Bom dia a todos que escutam a Litoral FM. Então, é dizer sim que esse projeto de lei, ele contempla sim a classe trabalhadora, os profissionais em educação do município de Parnaíba, até porque esses 6,27 será colocado linear, sendo aplicado todos os percentuais entre classes e níveis. Então, quando você vai fazer um cálculo, ele vai ser superior ao valor de percentual de 6,27. Né? Então, eu quero agradecer, né, a todos os trabalhadores da educação que merecem, né, até porque a tabela foi reajustada com percentual, com valor acima do piso nacional de salários. O piso é correspondente a R$ 4.864,77. E a Prefeitura reajustou com o valor inicial da carreira de R$ 4.956,09. Isso sim é valorização. Isso sim é o que o trabalhador em educação, o que o profissional em educação, a professora, o professor merece. Merece ser valorizado para que tenha. Muito bem, Renato Carlos. A gente fica satisfeito de saber que a categoria se agradou. É bem verdade a fala ali levantada pelo vereador Davi Soares, por exemplo, que bom seria se pudesse vir com um percentual até maior. Bom Princípio, por exemplo, conseguiu mais de 10%, mas pelo menos é retroativo e é linear e atende a todas as categorias. A vereadora professora Fátima Carmine também fez uma fala
que o percentual para quem tem mestrado e doutorado é pouco. Entretanto, ambos os poderes reconhecem que os professores da rede municipal, além de terem direito, é uma obrigação que a prefeitura está fazendo, mas estão recebendo e continuam bem melhores do que os do Estado, que inclusive continuam de greve. Exatamente, Samuel, perdão. Eu estive conversando em off com a professora, né, a professora Nádia Araújo, no pós-sessão, e ela dizia exatamente isso, que essa valorização, essa causa ganha, podemos dizer assim, essa luta alcançada, essa vitória alcançada aqui no município de Parnaíba, porque parece que todos os anos é essa mesma labuta, né, Samuel? Dessa questão dos reajustes, essa luta, essa briga, greve, manifestação, reivindicação para conseguir algo que é, de fato, uma obrigatoriedade por parte dos gestores. Renato Carlos, a gente faz um intervalo e volta já com mais informação. Você ouviu o nosso repórter diretamente das ruas, abordando esse assunto da Câmara dos Professores. Parabéns, categoria. Obrigado, prefeito, por atender o pleito. Agora é trabalhar para atender a outras demandas que melhorem a educação no nosso município. Intervalo, a gente volta já. Primeiras notícias. Na Litoral FM 722. Essa é a Litoral 95,1. Primeiras notícias. Na Litoral FM 727. Litoral. Pra vida ser bem melhor. Litoral FM. Primeiras notícias. Leve a Litoral FM para qualquer lugar na palma da sua mão. É isso mesmo, é simples, basta você procurar Litoral FM 95,1 no aplicativo Radiosnet e pronto. Você pode baixar o Radiosnet no seu celular e ter a Litoral FM na palma da sua mão. Se você não consegue ouvir a Litoral no seu celular, peça o link pelo nosso WhatsApp 8633212072 que a gente envia para você. É a Litoral FM na palma da sua mão. Primeiras notícias. Março é um mês dedicado às mulheres. Na Litoral FM é o ano inteiro, todos os dias. Nós estamos recebendo nessa semana mulheres que fazem a diferença no seu cotidiano e influenciam outras tantas pessoas da sociedade, inclusive homens, a adotarem novas posturas, a terem um novo pensamento. Aqui tendo a gratíssima satisfação de receber a doutora Nayana Okazaki. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia. Uma honra poder entrevistar a senhora. Bom dia, Samuel. Para mim é uma honra maior ainda, porque adoro assistir esse programa. Muito então, já sou parceira aqui da Rádio Liderança e adoro estar aqui com vocês. É verdade. Muito obrigado. A senhora já é cadeira cativa aqui nos nossos estúdios também, além de nos ouvindo. Doutora, eu há pouco conversava com a senhora e dizia que eu estava pensando sobre o que lhe perguntar primeiro. Eu penso que numa sociedade como a nossa, mesmo as pessoas que tiveram ali mais apoio da família, a mulher, ela sempre disputa mais os espaços que ela precisa chegar. E a senhora chegou numa das profissões que são as mais disputadas, das mais disputadas nos vestibulares e mesmo depois da formação. E aí eu pergunto à senhora, podemos afirmar que aquela frase, o lugar da mulher onde ela quiser, pode se aplicar perfeitamente bem nessa história? Porque hoje a senhora é uma médica de uma carreira brilhante aqui em Parnaíba, mas um dia a senhora foi só uma estudante, um dia a senhora teve que fazer vestibular, um dia a senhora teve que concorrer com outras pessoas para chegar onde chegou. Nossa, Samuel, com certeza. E super importante falar que a gente conversou sobre família, né? Sim. E você estava falando sobre a adolescência, de começar aqui o programa, e a família ela é muito importante nesse papel, né? Principalmente dessa questão
do empoderamento, de dizer para você que sim, é possível. Engraçado que eu lembro que desde a minha infância, meu pai, ele sempre estimulava, são 3 meninas e um rapaz, eu sou a terceira mulher. Ele sempre estimulava a gente, por exemplo, fez 18 anos, tem que tirar a carteira de motorista, né? E perguntava, então, ele sempre diz, você não pode ser dependente de ninguém. Então, sempre tirar esses estigmas, né? Trabalhando a autonomia. Trabalhando na nossa autonomia. E isso foi muito importante. E sempre estimulando, acreditava em todas nós, né? E dizia, nossa, você quer, você consegue. Então, foi assim. Então, desde o início, eu sempre tive muita... eu sempre fui uma pessoa persistente, Sim. né? E vestibular para medicina na época era muito difícil, né? Hoje não tinha essa variedade de faculdades, né? Na época era pública e era para ser a pública e tinha que ser a pública. E acabou. Era isso ou não era. Então eu tive que realmente dedicar bastante e conseguir entrar na UESP, inclusive dentro de casa, né? Eu sou teresinense. Sim. Minha família é de Teresina e vim para Parnaíba por conta do marido, né? Que o marido não queria o calor de Teresina, que ele não é piauiense, ele é de São Paulo. E eu disse, bom, Piauí eu quero continuar, a gente pode ir para Parnaíba. Enfim, e fiz minha faculdade em Teresina e depois eu sempre quis, engraçado, eu sempre achei interessantíssimo cuidar da saúde da mulher, né? Eu sempre soube que o meu lugar era na ginecologia, porque eu achava aquilo ali incrível. A ginecologia é a médica da mulher, a ginecologista é a médica da mulher, né? Sim. Ela não vai para um clínico. Sim. Todo ano ela vai para o ginecologista. Então daí eu disse, não, tenho que ser ginecologista. Doutora, me sensibilizou a senhora começar falando de seu pai. Porque, veja, a temática mulher, ela é um assunto de todos, inclusive dos homens. Exato. E o motivo da gente seguir com campanhas e mais campanhas sobre o respeito à mulher é exatamente por causa da violência praticada, em sua maioria, 99%, por homens. E eu pergunto à senhora... às vezes em casa, né? E sobretudo em casa, a partir de casa, que é a que mais machuca, é a que mais maltrata, não é? Quando vem abusos do pai, do marido, dos filhos, etc. Mas aí eu quero perguntar à senhora, essa sua realidade de consultório, a senhora encontra muita realidade como essa da mulher que chega machucada, adoecida, adoentada, sobretudo por essa relação de violência, seja ela psicológica ou física? Sim, Samuel, com certeza. Eu te falei, eu sou a médica da mulher, né? Então, a primeira pessoa que a mulher procura, às vezes, nem com problema ginecológico, é a ginecologista. Então, eu acredito que o ginecologista tem que ter, sim, esse olhar mais sensível sobre a mulher. Engraçado que uma simples queixa, às vezes elas chegam, doutor, eu tô com redução da libido. Aí eu, certo. Eu quero um remédio. Aí eu, certo. Vamos lá, mas primeiro deixa eu conversar um pouquinho com você. Como é que é em casa? Né? Como é que é o marido? Como é que é a sua relação marital? Como é que tá? Aí ela começa a descrever abusos, ou não psicológicos, não falando abuso físico, abusos psicológicos. Aí elas começam a descrever cobranças, né, sobre o comportamento em casa. Ela está sobrecarregada com os deveres de casa. Me fala um pouquinho do teu cotidiano. Ela fala, de manhã eu acordo, arrumo o menino, boto o menino para o colégio, faço café, aí vou trabalhar, aí quando eu chego em casa eu dou uma arrumadinha, faço o almoço, dou o almoço para todo mundo, volto pro trabalho, e aí quando eu chego em casa eu dou uma arrumadinha na casa, tomo um banho, vou jantar, e aí quando você chega na cama, como que você tá? Acabada. Então, às vezes, a redução da libido não é um remedinho, não é um remédio que está faltando. Às vezes, é o excesso de carga de trabalho, porque a mulher acaba trabalhando... Nem o desinteresse pelo companheiro. Exatamente. Mas, às vezes, também o companheiro não participa. Eu brinco muito. Tem muito casal que vai junto pro consultório e eu digo assim pro marido, olha, ela traz para falar sobre a queixa da libido. Às vezes eu digo, olha, mais interessante do que você passar a mão na sua mulher para dar uma libido é limpar a casa... Nesse dia você limpa a casa, muito provavelmente ela vai estar mais animada do que num dia que você vai falar alguma coisa no ouvido dela. Entendeu? Então a gente vai descobrindo essas coisas no consultório. Como é que é chegar no final do dia exausta, né? E ser cobrada para ter relação. Enfim, são algumas coisas que a gente encontra no consultório, né?
E a gente vai descobrindo tudo isso, e a gente vai orientando. E você falou sobre a saúde mental, então é algo que eu também converso muito no consultório, né? É importante a terapia com o psicólogo, para que ela vá descobrindo essas pequenas coisas e vá melhorando o seu dia a dia, a sua qualidade de vida. Doutora, no seu consultório, eu também sou genro de ginecologista e imagino como é essa realidade de vocês ao receberem ali mulheres que às vezes vão expressar ideias e repetir falas que nem são delas, inclusive no campo da maternidade. Eu pergunto à senhora, que leitura a senhora tem feito nesses anos todos de consultório e até em outros ambientes sociais, conversando com amigas, com funcionárias, com pessoas da sua família? Como é que a senhora tem visto hoje essa mulher de agora, da contemporaneidade, nas mais diferentes classes e diferentes idades, todos os dias com uma carga de pressão para atender certas demandas o tempo inteiro? Eu vejo a mulher sobrecarregada e culpada o tempo inteiro, porque ela não consegue dar conta. Porque aí a mulher começou a trabalhar, entrou no mercado de trabalho, mas ela acumulou a função de mãe e dona de casa, né? E aí eu prego sempre isso no consultório, sabe, Samuel? Eu não sou uma dona de casa padrão, por exemplo. Né? Você sabe que eu acumulo muitas funções. Eu sou mãe, médica, eu administro a empresa junto com meu marido, eu sou professora da Universidade Federal e eu sou médica da prefeitura. E a esposa? E sou esposa. Então, como que eu vou ser uma excelente dona de casa? Entendeu? E é isso que eu prego dentro do consultório. A gente precisa de ajuda. Ajuda em todos os parâmetros, em todos os âmbitos. Por exemplo, eu brinco muito que eu prefiro fazer uma cesariana do que fazer um almoço. Porque é uma questão de você priorizar. O que é a prioridade? É importante você estar dentro de casa o tempo inteiro fazendo tudo? Entendeu? Então você consegue delegar algumas coisas, não se sentir tão culpada. Sim. E fazer o que você realmente quer fazer. Além das afinidades, né? Exatamente. Você ainda precisa ter seu tempo livre para fazer coisas que você gosta. Então isso eu prego muito dentro do consultório. A senhora falou de uma palavra que, na verdade, ela é uma dos adoecimentos psiquiátricos e psicológicos mais graves que nós temos, porque ele resulta em sintomatologias muito graves, em somatizações, que é a culpa. Opa. E aí eu pergunto à senhora, doutora, como que a mulher precisa lidar com esse aspecto para que ela não somatize tantas doenças e problemas outros que acabam tirando totalmente a sua qualidade de vida? A mulher vive cercada de culpa. Culpa por não estar com a casa organizada, culpa por não cuidar bem dos filhos ou por não ser uma boa profissional. Porque é difícil você equilibrar tudo. Pelo realmente. Corpo, pelo cabelo. Pelo corpo, né? Exatamente. Pelo cabelo, por não estar bem, por não estar jovem. Enfim, ela é cobrada por todos os lados, né? Como que a gente reduz essa culpa? Priorizando o que é importante. Na verdade, eu posso te dar um exemplo. Por exemplo, eu não sou uma mãe que vai todos os dias deixar o filho no colégio. Não vou. Hoje, por exemplo, você me fala, como que você consegue fazer tudo? Eu consigo fazer tudo gerenciando. Hoje eu tenho um funcionário, porque eu trabalho muito. Eu sou um workaholic, não vou mentir. Então, eu tenho uma funcionária que dirige. E isso é o que eu posso fazer para levar meus filhos para o colégio. Não sinto culpa por isso. Por quê? Porque no dia que tem uma reunião, eu cancelo meu agendamento, vou para a reunião do colégio. Vou na festinha do colégio. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer o que é importante. O que é urgente e o que é importante. Entendeu? Você precisa estar todo dia fazendo aquilo ali? Às vezes, né? Às vezes você não precisa. Você precisa de ajuda para você conseguir fazer tudo e reduzir a questão da culpa. Entende, Samuel? Sim. E a senhora fala de uma realidade sua e há quem ouça e diga assim, mas eu não vou ter recurso para, por exemplo, pagar a pessoa que vai cuidar da minha casa, do meu almoço, coisa dessa natureza. Mais uma vez, é a questão do gerenciamento e da parceria. A senhora falou também que recebe casais para começar ali uma consulta e trazer algumas explicações. Essa mulher que divide responsabilidades com outros, mesmo que solteira, mesmo que não estando casada, mas se ela mora com alguém, precisa compartilhar suas vivências com quem está ali. É engraçado, Samuel, dentro do consultório, eu tento conversar com a paciente sobre quem que mora com você, né? Quem é que está junto com você? Eu, fulano de tal, certo? E por que você não divide essas funções com fulano de tal? Eu sou muito prática, Samuel, nessa questão. Então, como sentir culpa por uma coisa que você
não está gerenciando. E não é o único responsável. Sim, não é o único responsável. As pessoas denominam você como a única responsável, sim, mas você precisa gerenciar, dividir essas funções. Entende, Samuel? Doutora, nós não podemos ser levianos de achar que as únicas pessoas que maltratam as mulheres são homens, e só as relações conjugais ou entre namorados, marido e mulher, etc. Há também a violência que uma mulher vivencia numa relação difícil com sua própria mãe, a relação entre mulheres, porque não só os homens cobram o corpo, mulheres se cobram e cobram umas das outras. E aí eu pergunto à senhora, como que a senhora tem visto essa relação, porque a senhora trata no consultório, de mulheres de diferentes gerações, e às vezes o que mais prejudica aquela filha mais jovem é o pensamento nem sempre correto de uma mãe que tinha uma posição mais retrógrada, já motivado por questões culturais. Exatamente, a questão da falta de sororidade, né? Sim, que é o apoio entre as próprias mulheres. O apoio entre as próprias mulheres. E isso é muito frequente, né, Samuel? As redes sociais, elas atrapalham um pouco isso também, né? Enfim, a questão do corpo perfeito, do cabelo perfeito, e essa questão da transmissão cultural, né, do como a mulher tem que ser, tem que se comportar. E aí é que a gente tem que entrar com essa quebra de padrão, né? Porque, querendo ou não, hoje, nós estamos cada vez mais equiparáveis aos homens, mas nós não deixamos de ser mãe, mas a gente está mais equiparável. Então a gente precisa quebrar esses paradigmas para que a mulher realmente que se equipare ao homem, e que dentro de casa não existe a questão que meu marido ajuda, né? Ou quebrar a questão de como era minha mãe, eu tenho que ser igual a ela. Não, a gente começa a quebrar esses paradigmas e a mulher ela tem que ser realmente quem ela quer ser. Doutora, essa é uma frase formidável. Estar onde quiser e ser quem quiser. E aí nós ainda temos as dificuldades atreladas à homoafetividade, a outras questões muito particulares de idiosincrasias, não só culturais, mas próprias. Há pessoas que não têm interesse por companheiro algum e são obrigados pela família a ter que casar, porque tem que ter filho, porque tem que proliferar. E a questão das profissões também, qual profissão ela deve ir. Quando chega a certa idade que ela tem que trabalhar para se manter, porque os pais não estão conseguindo dar o dinheiro suficiente, ela acaba abandonando os estudos ou prejudicando os seus estudos e se conforma com o pouco, com o razoável, com o que só dá ali para sobreviver, não é nem viver com qualidade. Nós estamos encerrando a entrevista e eu queria perguntar à senhora, pela leitura que a senhora faz, a senhora fala que é de Teresina, conhece vários outros lugares do Brasil e do mundo, mas vive aqui numa cidade que tem suas peculiaridades e um público que a senhora atende também da mesorregião aqui dos estados e cidades vizinhas. O que a mulher precisa hoje, mais prioritariamente, na sua opinião, doutora, para ela ser mais feliz, para ela se sentir mais em paz, sabendo que desafios são diários e não é a falta de problemas que torna alguém feliz, mas sim a condição de conseguir gerenciá-los? Samuel, o ser humano no geral, ele precisa de compreensão, né? Ele precisa ser compreendido. Hoje você falou das opções sexuais. Se compreender também, doutor? Com certeza, se entender. Terapia seria super interessante, né? A pessoa se conhecer, se entender. O que eu vejo no consultório, mulheres que sofrem por não quererem ser mãe, sofrem por quererem ser mãe e não conseguirem, sofrem por ter uma escolha sexual diferente do que aquilo que a sociedade almeja. Especialmente, né? A família. Né? Exatamente, ainda mais aqui que você falou, tipicamente a nossa região, querendo ou não, por ser um interior, né? O interior do Piauí, apesar de ser litoral, é um preconceito ainda muito estrutural, né? Sim. E é isso que é importante, que a gente, dentro do consultório e nas redes sociais, a gente tenta trazer essa questão da compreensão, da aceitação, né? Que para a mulher, planejamento familiar, a mulher ter filhos apenas quando realmente quiser, para que ela possa, para que um filho não atrapalhe, por exemplo, os planos de trabalho, de almejar crescer na vida, né? E filho também é uma bênção, né? Enfim, mas acesso a planejamento familiar e compreensão, Samuel, porque a mulher, quando a gente faz todo esse trabalho de ensinar, de educar a população, de que as pessoas elas podem escolher sim, né?
ser mãe, ou opção sexual, ou tipo de trabalho, não existe um tipo, esse trabalho é para mulher, entendeu? Esse trabalho é de homem. Não. Enfim, a gente consegue trazer um pouco mais de felicidade para a vida dessa mulher. Doutora Nayana Okazaki, uma gratíssima satisfação estar diante da senhora, termos tido esse papo. Eu queria lhe convidar para voltar mais vezes também ao Primeiras Notícias. A senhora que vem muito ali ao Bom Dia, né? Sempre com meu amigo João. Pois é. Adoro aparecer mais no Primeiras Notícias, porque essa audiência precisa de falas como a da senhora. Tá certo, Samuel. E para mim foi uma felicidade, uma honra estar aqui com vocês, né? Muito obrigado. Eu assisto. Muito obrigado. Primeiras Notícias, escuto, na verdade. Sempre estou indo para academia de manhã cedinho, eu adoro. Acho que é um programa super perspicaz, assim. Muito obrigado. E traz muito benefício para a população parnaibana e da mesma região. Essa região, é o propósito. Falar sobre mulher é um dever, uma obrigação, porque afinal de contas, mulher sempre sinônimo de vida. Exatamente. Samuel, finalizando, eu sou muito feliz por ter minha vida dedicada a cuidar de mulheres, né? Então, eu sempre tento cuidar bem da minha cabeça para que eu possa, faço terapia inclusive, para que eu possa cuidar bem das mulheres que vão para o meu consultório, tentar entender a fundo aquilo que está acontecendo na vida delas. É isso aí. E transmitir um pouquinho disso nas minhas redes sociais, né? Trazer Qual o endereço para lhe acompanhar? O meu é Nayana Okazaki, no Instagram. Né? @Nayana Okazaki. Com Y, doutora? Com Y. Nayana com Y, Okazaki é com K, com tá? K. Acho que só tem eu na rede social, Nayana Okazaki. Que ótimo. Dona Valdenice, um beijo pra senhora. Ouviu aí a doutora Nayana, né, dona Valdenice? Então, uma hora fazer. Muito obrigado, doutora. Por favor, volte mais vezes. É uma satisfação recebê-la. A gente faz um novo intervalo. Volta já com mais informação. Primeiras Notícias. Na Litoral FM 746. Olha, o Leandro Lopes lembrando que muito importante a aprovação da atualização do piso dos professores de Parnaíba, mas é preciso urgentemente sanar a situação das salas multisseriadas, a falta de professores auxiliares para os alunos que necessitam e as estruturas nas escolas. Muitos professores com misto de sensações. Felicidades com o piso, mas aflitos com as condições de trabalho. É isso aí. Inclusive, sobre isso, a ouvinte está aqui dizendo que seu filho estuda na Escola Municipal Renato Castelo Branco, no Alto Santa Maria. As aulas começaram no dia 10, só teve um dia de aula, porque estão à espera de carteiras e ventiladores. Ela considera isso uma vergonha. Desde novembro do ano passado. É uma pena. De se lamentar. As aulas terminaram em novembro e não teve tempo de organizar o período letivo, de reformar as escolas. Não, mas era outra gestão e tal, não sei o que. Tá bom. Então nós vamos ver um meio da gestão que sai entregar as escolas inteiras, porque o grupo é o mesmo, o slogan é o mesmo, a logomarca é o mesmo, a pessoa que manda é a mesma. Então, por que não fez o que era para ter sido feito no tempo certo? Não dá para entender. Não dá para entender. Fala aí. Bom dia, meu amigo Samuel. Samuel, rapaz, é o Walter Júnior do Conjunto Tom Rufino. Samuel, rapaz, eu queria pedir um apelo à Prefeitura Municipal de Parnaíba, os pessoal da Capina. Que os pessoal da Capina estão vindo lá do Broderzinho descendo, na avenida principal. Eu quero pedir um apelo à Prefeitura Municipal para eles entrarem nos conjuntos, fazer a capina, que eles não entram dentro do conjunto, eles só faz capinar a parte da avenida, tu tá entendendo? E não entra no conjunto. Eu queria pedir esse apelo à Prefeitura Municipal, para eles entrarem no conjunto Dom Rufino 1, 2, 3 e 4, que aqui a situação tá feia, viu? O mato tá tomando de conta. E bom trabalho para você, meu amigo Rei. Fazemos então um apelo à Prefeitura de Parnaíba para que não só na avenida principal, mas também nas ruas dos bairros que está muito sujo. Vamos de notícia. Fala aí! Participe com a gente. Primeiras Notícias.
A gente volta a falar com Renato Carlos, que tem informações importantes que a polícia agora dispõe de um novo método de trabalho bastante integrativo. É isso, Renato? Exatamente, Samuel. É o PPE, que é o Procedimentos Policiais Eletrônicos, soluções tecnológicas via web, que vai fornecer aos profissionais de segurança pública para aí um tratado melhor com relação às ocorrências. Eu conversei com o Coronel Erisvaldo Viana sobre essa situação. Vamos acompanhar. Bom dia, Renato Carlos. Bom dia, Samuel Aguiar. E a todos os ouvintes das primeiras notícias do litoral, da Litoral FM 95.1. Realmente, a Polícia Militar está migrando seus sistemas operacionais, onde até então nós usávamos o CISP Mobile, onde nós fazíamos todos os procedimentos ali junto ao smartphone, e agora nós usaremos o chamado PPE, que é o Procedimento Policial Eletrônico, onde nele nós poderemos fazer um boletim de ocorrência e vamos auxiliar de melhor maneira a Polícia Civil, porque nós vamos adiantar, de certo modo, os serviços dele, na medida em que, por exemplo, na apreensão de uma droga, na apreensão de uma arma de fogo, bem como a prisão de um criminoso, porque dali, então, nós preencheremos o boletim de ocorrência e aquele número gerado do boletim de ocorrência vai ser utilizado pelo delegado quando ele for fazer a autuação em flagrante daquele criminoso. Na medida em que nós vamos dar uma celeridade maior de todos os procedimentos policiais, certo? E vamos atender de maneira mais eficaz e eficiente toda a sociedade piauiense. E pode ter certeza que vamos melhorar mais ainda, certo, o atendimento da população. Até porque Parnaíba vive dias de paz, de sossego, graças a Deus, as polícias trabalhando muito. Nunca antes da história da Parnaíba nós tivemos uma integração entre as polícias, seja ela polícias militares, polícias civis, polícias federais, Polícia Rodoviária Federal. Isso já vem de um processo há 3 anos, porque foram muitas prisões de faccionado, desbaratamos muitas quadrilhas aí que atuavam aqui na região da planície litorânea, e a gente já esperava isso aí, porque isso é um processo que não se conclui de uma noite por dia. Sabíamos que requeria há bastante tempo, por isso aí nós estamos falando de 3 anos para cá, que a gente vem trabalhando em prol da sociedade, e graças a Deus, hoje em dia nós estamos colhendo os frutos. E como uma forma de melhorarmos cada vez mais, o governador do estado, o secretário de segurança, bem como nosso comandante-geral, o coronel Cheivan Lopes, nos determinou que nós fizéssemos essa implementação desses procedimentos aí, policiais eletrônicos, certo? Vamos continuar usando os smartphones nas viaturas embarcado, a fim de quando uma viatura dessa for parada, nós poderemos fazer um BO, por exemplo, de perda de um documento, certo? Um BO onde aquela pessoa fora vítima de furto ou de roubo, a fim de que a polícia possa acelerar o atendimento, quem sabe prender em flagrante aquele elemento que cometeu aquele crime naquele horário. Pode ter certeza, e aqui quem vos fala é o Coronel Erisvaldo, comandante do Policiamento Litoral Norte. Como eu já disse, nós trabalhamos muito em prol da segurança pública, certo? Juntamente, como eu já disse, com as outras instituições, com as outras forças de segurança pública, e nós, como eu já disse, vamos melhorar ainda mais o atendimento da população de Parnaíba e toda a região do litoral, Luiz Correia, Cajueiro da Praia e Ilha Grande. Muito bem. Ouvimos aí a fala do Coronel Erisvaldo. Renato Carlos, é a polícia se modernizando para poder atender melhor o cidadão. Renato, muito obrigado pela sua participação hoje no Primeiras Notícias. Foi uma grata satisfação tê-lo aqui na nossa equipe hoje nos auxiliando, meu amigo. Samuel, eu que agradeço a você e também a todos os nossos diretores, tá certo? Ao Reis, ao HJ e a toda a nossa equipe aí da Rádio Litoral FM, dizer que estamos aqui e vamos dar seguimento nesse trabalho tão importante para a sociedade parnaibana, que é informar. Tem fronteira não, Renato. Sem fronteiras. Hora de ir embora.
Primeiras notícias. Agradecendo sua audiência, interação e acolhimento, você vai ficar com a alegria contagiante do flamenguista Andrei Moraes. Hoje está vestindo o manto do Mengão, porque tem Mengão hoje. Fla-Flu, pai? Flu-Flá, hoje é... Se Deus assim nos consentir, amanhã a gente tá de volta. Para os que gostam, para os que não gostam, mas admiram.